Em 2008, o Brasil parou para acompanhar um dos casos mais marcantes da história do país, a morte da menina Isabela Nardoni. 16 anos depois, a mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, transformou uma dor que parecia impossível de ser superada em um trabalho de proteção à infância. Hoje ela é vereadora na cidade de São Paulo, desenvolve o projeto Silêncio que Grita, que leva conscientização, capacitação e incentivo à denúncia de casos de abuso e exploração sexual infantil e está na nossa região para palestras. Ontem ela esteve em Birigui, hoje ela vai fazer uma palestra em Guararapes. Posso começar aqui, Jonathan? Tudo certo? Tá? Ana Carolina, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra recebê-la. Bom dia, um feliz dia, feliz de estar falando aqui com você e um bom dia para quem está nos ouvindo. Ana Carolina, muita gente conhece a sua história, mas poucas pessoas ainda sabem, ainda conhecem a mulher que surgiu depois disso. Em que momento você percebeu que a sua dor poderia se transformar numa missão de vida? Olha, isso tudo começou a se transformar depois do documentário na Netflix em 2023. 2023, até me perdi aqui, acho que é muito cedo ainda. Tá muito cedo. A gente ajuda, fica tranquila. Em 2023, que eu pude abrir uma rede social, que as pessoas puderam conhecer quem era a Ana Carolina, além da mãe da Isabela Nardoni. Então ali tinha uma mulher que tinha opinião, que sabia se posicionar. Então tudo isso começou a acontecer e dentro da minha rede uma demanda muito grande. E as pessoas dizendo o quanto eu representava elas, o quanto a minha voz representava, o quanto elas se identificavam, não só com a minha história, mas comigo, com o que eu falava. E aí foi uma virada de chave que foi acontecendo automaticamente para que tudo mudasse e eu estivesse aqui hoje. A gente sabe que você acabou se transformando, a gente não sabe como foi esse processo internamente, obviamente, mas a gente sabe que você virou um símbolo de força, um símbolo de resiliência. As pessoas te procuravam para desabafar e contar questões pessoais e familiares delas e relacionadas a abuso e violências infantis? Depois dessa abertura da rede, com toda certeza. As pessoas, como eu disse, se identificavam. Então, o fato de eu ter tido justiça no caso da minha filha, elas vêm, a primeira palavra até que eu leio ali no direct é: me ajuda ou eu preciso de justiça. Então, isso é muito claro, elas vêm contar suas histórias, como você disse, tanto de violência, tanto de abuso. E eu tenho procurado, óbvio que a demanda é gigantesca, às vezes eu nem vejo, eu não consigo dar conta de tudo, apesar de ter hoje pessoas que me ajudam nisso, são muitos casos, infelizmente, que acabam muitas vezes entrando via meu gabinete lá em São Paulo. Você costuma dizer que o silêncio também fala. Por que você escolheu o nome Silêncio que Grita e o que esse título representa para o seu projeto? O Silêncio que Grita, ele é um projeto criado por mim, né, idealizado por mim, de prevenção de combate e prevenção ao abuso sexual e à exploração sexual infantil. A maioria desses casos, quase 70% deles, acontecem dentro da própria casa, que deveria ser um lugar de segurança. Então, essas crianças, esses adolescentes estão vivendo em ambientes, gritando por uma ajuda e esse silêncio permanece dentro da casa delas. Então, o Silêncio que Grita, eu acho que ele é um nome que por si só ele já diz o significado dele. Jonathan, coloca na tela depois, por gentileza, o Instagram da Ana Carolina. Ela já tem mais de 3 milhões de seguidores, mas ela é muito importante a gente divulgar porque ela aborda temas que ainda são tabus e muitas pessoas têm dificuldade para lidar com isso no dia a dia, justamente como você disse, porque os casos de violência, eles surgem ali dentro de casa. Então, muitas vezes é de um padrasto, é um tio, é um avô, é alguém, um amigo muito legal da família, e as pessoas têm toda essa dificuldade. Não denuncia não, porque você vai acabar com a vida do fulano, com a vida do ciclano, sem pensar que essa pessoa está acabando com a vida de uma criança. Exatamente, esse é um padrão. O que você disse é um padrão, mas eu tenho reforçado muito uma coisa muito importante. A gente fala sobre homens, a gente dificilmente fala sobre mulheres que também são abusadoras.
Então, que também são essas exploradoras. A gente precisa frisar isso, que as mulheres também não saem desse lugar. É óbvio que o número é infinitamente menor, mas a gente não pode tirar isso. Inclusive, no meu próprio canal, eu fiz 3 entrevistas já com homens que foram os abusados. Então isso é muito importante a gente dizer, mas existe isso mesmo de você silenciar a vítima, né, como se o sentimento dela não importasse, como se o que ela tivesse vivido e a dor dela não valessem de nada. O que vale é a vida do outro, é o outro não estar preso, é o outro não estar apontado, denunciado e acusado. E isso mostra também uma inversão de valores que a gente tem, de não querer que alguém da nossa família, acreditar que alguém da nossa própria família ou do nosso convívio faça algo, uma atrocidade dessa. Mas infelizmente faz, e a gente precisa ser a voz dessas vítimas e não a voz de quem comete um crime. Posso chamar de Carol? Lógico. A gente se sentiu íntimo dela, é impressionante, né? Carol... Isso que eu cheguei rapidinho, a gente nem deu um abraço ainda. A gente nem conversou ainda, mas é que a gente tem a visibilidade, ela proporciona essa sensação, né, de que a gente conhece as pessoas já muito bem. Acho que talvez porque a gente tenha, claro, a gente não quer nem comparar a proporção, mas tenha vivido a mesma dor que você viveu, assim, o mesmo motivo. Todo mundo ficou muito comovido. E você observa que muitas vezes as mães elas se sentem culpadas depois que isso acontece, porque ficam procurando sinais, eu deveria ter observado. Todos os casos têm sinais ou muitas vezes não têm? Olha, eu já ouvi relatos de pessoas que realmente não perceberam os sinais, mas algum alerta ele chega. E óbvio, né, que na correria, uma mãe, muitas vezes, se você pega uma mãe solo, trabalha o dia inteiro, né? Trabalha o dia inteiro, e até uma mãe atípica, sim, né? Ela não tá o tempo todo com esse filho e ela espera essa proximidade. Por isso que eu digo, as relações enquanto você tá dentro da sua casa tem que ser de afinidade, proximidade, e você fazer um tempo de qualidade mesmo que ele seja curto, para que essa criança tenha essa confiança em qualquer situação de medo, seja uma criança ou um adolescente, qualquer situação de medo, você seja realmente a ferramenta dele de salvação e de cura. Depois que o caso acontece, é inevitável uma mãe se sentir culpada por não ter percebido, por não ter acompanhado ou algo do tipo. Assim, eu não posso dizer que ela não sinta isso, que ela não tenha que sentir, mas eu acho que a partir do momento da sua descoberta, o mais importante é a sua ação. Como você acolheu quem te fez o relato, como você abordou esse tema e como você vai lidar com ele daqui para frente. Para trás você não consegue mudar, mas o para frente você consegue transformar. O que o projeto, qual é a parte prática do projeto? O projeto hoje, ele tem um treinamento gratuito dentro até da minha própria página para a gente poder orientar essas pessoas, porque uma palestra que eu dou, que eu faço hoje, que eu estive em Birigui, que hoje estaremos em Guararapes, ela vai chegar num nível de pessoas pequeno, teoricamente, né? Hoje a gente em Guararapes já bateu aí mais de 500 inscritos, mas relativamente é um número pequeno, né? Então o Silêncio que Grita, ele dá uma ferramenta, um treinamento gratuito para as pessoas que querem abordar e saber como lidar com o tema, o que fazer, o que não fazer, o que eu falo, canais de denúncia, como é que são esses sinais. Então a gente dá essa ferramenta, porque talvez eu, Ana Carolina, não consiga chegar em todas as pessoas, mas o projeto de forma online, ele consegue chegar para que as pessoas sejam os apoiadores e os multiplicadores do tema e do Silêncio que Grita. Então não tem desculpa, né? O meio digital tá aí. Desculpa, quem não conseguir participar, a gente tem muito acesso à informação, mas ainda tem muito medo de lidar com certos assuntos. Não tenha dúvida. Inclusive, nesse caso, muitos pais e mães, eles têm medo de abordar esse assunto com os filhos pequenos, pensando como falar sobre proteção sem tirar a inocência da infância. E assim, existem várias ferramentas que você pode falar de forma clara, de forma lúdica, dando exemplos do dia a dia. E a gente, enquanto responsável, as ações que nós fazemos, isso eu falo muito na minha palestra, ações simples que a gente faz no dia a dia que a gente nem percebe. E a gente pode estar sendo uma ferramenta para um abusador.
Tem algum exemplo que você pode dar pra gente? Tenho. Você imagina, eu vou pegar um exemplo claro que eu gosto de dizer, e quando eu digo eu gosto de dizer, não é porque eu tô dizendo que as pessoas fazem, eu mesma já fiz. Então, quando você fala sobre você tem lugar de fala. Então, quem nunca foi no final do ano, em algum evento, em algum parque, em algum shopping, e pediu pro filho sentar no colo do Papai Noel? Então vai lá, fazer seu pedido, vai lá entregar sua cartinha, tira uma foto, senta no colo do tio. No último Natal a gente teve o Papai Noel preso por abuso em um shopping, em São Paulo. Então isso pode acontecer em todos os lugares. Quando você expõe o seu filho com uma fralda, sem a parte de cima, sem uma roupa, né? Isso é um clássico que a gente fala, tá muito calor, eu vou deixar ele à vontade. Todo mundo já cometeu isso. E eu acho que isso deveria ser algo básico. Algo que a gente realmente pudesse viver. Mas, infelizmente, no mundo que a gente está vivendo hoje, isso está se tornando algo grave. Você deixar os seus filhos assim, sem a parte de cima, porque está muito calor. E isso vira um conteúdo, você não sabe quem está do seu lado. Às vezes você posta na sua rede social, essa pessoa que era tão legal, que era tão boa, que era seu amigo, tá dentro da sua rede, você deu a ferramenta para que ele utilizasse, vendesse, colocasse em sites e conteúdos que não são permitidos, e que o consumo desse material, desse produto de crianças expostas, só de fralda, sem a parte de cima, vira extremamente rentável. E isso é muito grave. Isso que você falou me lembra uma coisa que me chama muita atenção. Acho que é importante a gente falar que você tem 2 filhos, mais 2 filhos. Eles têm quantos anos hoje? O Miguel tem 10 e a Maria Fernanda tem 6. Ou seja, são pequenos também. A Maria Fernanda principalmente tem 6 anos. E eu tenho muita aflição quando eu vejo uma menina. Eu sou mãe de meninos de 6 anos também. Meu filho tem 6. Mas vejo uma menina de vestidinho no pula-pula, sem um shortinho. Jamais. Então, a gente pensa assim, mas a gente não pode ter maldade, a gente tem que ter esse cuidado, porque outras pessoas terão essa maldade, né? Você falou um ponto crucial, inclusive é algo que eu vou até incluir na minha palestra. A minha filha não sai de casa sem shorts, ela gosta de vestido na escola, por exemplo, que ela estuda, tem vestido. Ela não sai sem um shorts de casa, se ela vai em algum lugar. Mas isso eu utilizo e eu percebo que isso é algo... As crianças, elas brincam, elas são inocentes, elas não sabem sobre isso. E a gente precisa preservar essa inocência. Então a proteção começa em nós, começa dentro da nossa casa, na nossa autorresponsabilidade. Esse final de semana mesmo, eu estive numa festinha infantil, e esse é clássico, você pegar as meninas de vestido, bonitas, bem vestidas para ir numa festa, e a gente pega essa vulnerabilidade. Então eu estava com uma amiga, numa outra festa que eu já estive com ela, eu perguntei pra minha amiga, eu falei, você não colocou um shorts? Você acredita que eu estava saindo de casa, quando eu saí eu lembrei e tal, e a menina estava lá. Aí eu encontrei com ela nessa festa. Ela tava com uma meia calça bem grossa, porque tava frio. Aí eu encontrei com a filha dela primeiro, eu falei assim, a mamãe hoje colocou um shorts em você? E ela tava vestida linda, com uma saia. Aí ela levantou, olha a inocência da criança, ela levantou e mostrou que ela tava com essa meia calça grossa. Aí eu cheguei pra minha amiga, eu falei assim, a próxima vez que você vier numa festa sem a sua filha com shorts por baixo, eu vou te denunciar. Brinquei com ela, né? Sim. Aí ela falou assim, você acredita que eu pensei nisso, mas eu vi que a meia calça dela era grossa e tudo mais. Eu falei, não importa, amiga. A meia calça, ela deixa justo, ela deixa a parte íntima mais vulnerável. Então não custa você ter um excesso de zelo. E não é nada demais, é só você vestir uma peça de roupa. Então existem hoje em muitas lojas, eu não vou fazer, quer dizer, nem sei se eu posso fazer. Pode falar, fique à vontade. Mas, por exemplo, existe na Lupo aquelas, as cuecas boxer, né? De menino, e existem essas calcinhas boxer para as meninas. Então eu uso muito na minha filha, porque ela é uns shortinhos que ela usa por debaixo de alguma saia, alguma roupa. Óbvio que eu uso mais esses shortinhos como se fosse de academia, de cotton, para que eles usem, mas é uma ferramenta fácil e tem em todos os lugares. Às vezes os shortinhos não é em toda loja que você acha, mas na Lupo com certeza eles têm esses shortinhos mais compridinho para que as meninas possam usar embaixo
das roupas. Carol, fica lindo. E a criança pode ser criança, brincar à vontade, fica arrumadinha e mais protegida. Exato. Também, né? Uma outra questão que eu percebo bastante em contato com outras mães é nessa questão do falar. A partir de certa idade, a gente não precisa... Claro, a gente tem que acompanhar a maturidade da criança, mas você não precisa explicar tudo para a criança. Mas você pode ensiná-la desde pequena a proteger as partes íntimas, de que ninguém toca na parte íntima de ninguém. Precisa dar detalhes. Isso é uma coisa que também é muito importante a gente fazer logo cedo, né? Exatamente. Isso normalmente se explica através da que a gente brinca do farol do toque. Então, o que é o vermelho, onde pode tocar, onde igual o farol, o sinal do semáforo. Então, a gente faz o semáforo do toque para que as crianças saibam isso de forma lúdica. Mas assim, criança nenhuma, mesmo que você fale ali que ali é uma parte íntima, mesmo pequenininha, 2, 3 anos, ela vai ter esse discernimento rápido de falar para a pessoa, aqui é a minha parte íntima, você não pode tocar. Então, o que é importante? A gente não ensina que o filho tem que escovar os dentes todos os dias, a importância de escovar o dente, que ele não pode ficar sujo, que ele não pode ter cárie, que não pode ter bichinho, é a mesma coisa com o seu corpo e com a sua parte íntima. Então, pegue exemplos que a criança fez de forma inocente. Fala, olha, você viu que você foi lá com aquele tio, que você abraçou, que você beijou. Então, use algo que foi real na vida dela. Isso acontece todo dia, tá? Algo que foi real na vida dela, para que esse exemplo entre na cabeça dela. Porque é óbvio, se Deus o livre, uma pessoa que vá abusar de um filho, passe a mão, ou faça isso com uma criança próxima à sua... ela não vai saber, ela não vai ter, ou ela vai travar, que acontece com adolescentes e adultos. Muitas vezes ela não vai nem perceber, ela tá distraída ali, ela vai acabar nem percebendo, né? Ontem aqui, eu estive numa creche, aqui, lá em Birigui, e essas crianças, elas são carentes, né? Então elas vieram, elas me abraçaram. Uma delas me pediu colo. Então assim, você concorda que ela não sabe quem sou eu? E um colo, ele é natural. Você perceba, a partir do momento que você põe uma criança no seu colo, o seu corpo já está em contato com ela. O abuso, ele não é uma penetração. Muitas vezes, o abusador, ele tem este prazer no contato físico com a criança. Então, automaticamente, eu coloco ela na altura do meu peito, eu tô com a mão na bunda dela. Porque quando você pega uma criança e segura ela aqui na altura do seu peito... né, que eu sou baixinha, você põe ela aqui, você tá com a mão na bunda dela. E quantos vídeos você já não viu que o abusador simplesmente só passou a mão na bunda da criança? Nossa, é muito revoltante. E eu brinco na palestra que eu falo assim, agora eu vou instalar um triplex na cabeça de vocês. Porque eu tô te contando, eu vejo que você tá mexendo a cabeça, e você deve estar pensando no seu filho, você fala, meu Deus, é isso mesmo. Meu Deus, já vivi isso. Olha o meu filho no colo de quem que ele tava. E aí, quando você começa a reparar nisso, eu brinco que eu me tornei a doida do rolê. Porque eu chego, eu fico olhando para quem tá ali, eu fico olhando no buffet, a gente tá na rua, eu falo, nossa, a criança tá sozinha, olha ali como ela tá. E é você observar, porque enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, não são só os meus filhos. Carol, é uma honra, eu falei, entrevistá-la, mas você sabe que às vezes a gente atrai pessoas que são parecidas com a gente. Eu sempre fui muito neurótica com essa questão, sou jornalista há mais de 20 anos, acompanhei inúmeros casos, então assim, casos chocantes que eu fico realmente comovida até hoje de me lembrar, mas eu sou do tipo que eu ligo para 190 na rua se eu observar alguma coisa suspeita. Já aconteceu, mas mais de uma vez, inclusive, eu tô falando isso porque já aconteceu mais de uma vez, de observar alguma coisa suspeita ali, de algum adulto com alguma criança em alguma situação, que às vezes era até da família, eu não sei, porque eu nem conhecia, mas de passar na rua e observar alguma coisa estranha, e eu me identificava mesmo, falava, olha, meu nome é Suelen, meu sobrenome é Giron, eu faço isso, faço aquilo, eu estou no lugar tal, e eu estou vendo uma cena aqui que tá um pouco suspeita de um adulto com uma criança, não sei o que isso significa. Já aconteceu comigo até daquela clássica cena da loja de doce. Eu vi uma vez um homem com uma menina na bicicleta, andando de bicicleta na rua, e ele ficava forçando ela a dar um beijo nela, e eu tava parada num pare, numa rua movimentada, então eu consegui observar toda a cena, e de repente ele saiu com a bicicleta e parou com ela nessas lojas que vendem doce, artigos para festa. Clássico. Mas na hora eu consegui atravessar
atravessar a rua. Liguei no 90, fiquei parada ali, fiquei esperando até a polícia chegar. Aí a pessoa foi abordada e depois eu não sei o que aconteceu. Eu tava com meu filho, ele era muito pequenininho, não dava para eu ir lá descer e acompanhar essa ocorrência. Esse é um clássico. Mas a gente não pode se omitir. Ah, não era nada, Suelen, numa dessa você pode prejudicar alguém? Prejudicar quem? Eu vou prejudicar a criança se eu for omissa. É isso. Isso é clássico, Suelen. É tão importante você falar isso, porque quando você tem uma suspeita de um abuso, suspeita de uma agressão, suspeita de uma violência contra uma mulher, você não precisa ter o fato consumado para que aquilo vire mais uma estatística. Se você suspeitou, você faz a denúncia. E aí vai caber aos órgãos responsáveis comparecer, a polícia comparecer, a polícia... É óbvio que nesse momento, eu tô até deduzindo o que aconteceu. Ele falou que não, e a criança tá constrangida, tá com aquele medo, chegou a polícia, o que que eu faço, o que que eu falo? E por isso que a gente tem que ter todo profissional capacitado. Porque você imagina, a polícia já traz esse ar de autoridade, de imposição. Se chega na frente dessa criança e fala assim, ele tá fazendo alguma coisa com você, a vida toda ele sofreu uma ameaça, quantos anos essa criança já está sendo ameaçada? Então ela não sabe, ela vai travar. Então assim, saber como falar. E essa ferramenta que o Silêncio que Grita dá, de uma forma ainda bem simplificada, mas já é um início para todo e qualquer profissional de uma rede de proteção possa saber. Seja da polícia, seja da educação, seja da saúde, o conselho tutelar, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Então você poderia ter abordado eles. Só que assim, como que se aborda? De forma agressiva? De forma impositiva? E é isso que a gente precisa saber como lidar, como tratar, porque ninguém, Suelen, ninguém no mundo está preparado para receber um caso de abuso. E no caso, quando a gente fala do abuso ou da violência, eu vou até te fazer essa pergunta, porque você não viveu o caso do abuso, no qual sua filha é o abuso sexual, mas uma violência extrema. A sensação de que a justiça foi feita, claro, não traz de volta a Isabela, nem perto disso, mas acaba sendo alguma espécie assim de conforto, no sentido de que pelo menos a justiça foi feita, os agressores, os abusadores, eles estão ali presos, eles estão cumprindo? Olha, eu digo... Uma pena. Eu digo isso, é muito relativo, né? A justiça ela é muito relativa. Porque é óbvio que tudo aquilo que a gente espera... Quando a pessoa, e eu tenho falado muito isso para as pessoas que me pedem justiça, né? Eu preciso de justiça no meu caso. Casos que aconteceram, infelizmente, dura tanto tempo a justiça falha do nosso país, que a gente ainda tem essas falhas. Então a pessoa está há 10 anos naquele estado de sofrimento esperando por uma justiça. Por algo que ela acha que vai solucionar o problema dela. E ela se apega àquilo. Aí passaram, sei lá, vamos supor, 5 anos. Ela teve a justiça feita. Daqui a pouco, ela entra em uma outra situação, que é, ela não tem mais aquela justiça para se apegar naquela dor e naquele problema. Porque a justiça foi feita. Nada na vida dela mudou. E aí ela vai para uma depressão mais profunda ainda, porque aquilo que ela precisava se apegar não existe mais. Que era essa justiça. Então a justiça ela é muito relativa, é óbvio que a gente tem que brigar, cobrar e por leis mais rígidas para que os agressores, abusadores fiquem na sua totalidade, pelo menos presos, que eles não tenham nenhum tipo de benefício. Isso já é um acalento para o coração, mas com certeza isso não muda a sua história, não muda o que aconteceu. A pessoa que você ama não vai voltar. E eu posso dizer que depois de pouquíssimos anos, faz 18 anos que a minha filha morreu, 18 anos depois eu estou aqui no seu município conversando com você sobre esse caso, e eles estão soltos, vivendo em liberdade, assim como eu, como você e como quem está nos ouvindo. Você pode encontrá-los a qualquer momento na rua. A qualquer momento. Carol, pra gente encerrar, se você pudesse falar diretamente com cada pai, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas se você pudesse falar com cada pai, cada mãe, cada adulto que está ouvindo a gente agora, que mensagem que você gostaria de deixar? Cuidem, tenham proximidade, conheçam os seus filhos, não deixem, e a gente sabe que ele veio para ficar, o celular veio para ficar, a tela veio para ficar, a inteligência artificial veio para ficar. A gente não pode lutar contra ele, mas a gente pode ser aliado a ele e utilizar ele como uma ferramenta também de cuidado e do bem.
Não achar que ele vai cuidar de tudo, vai cuidar da educação, da responsabilidade, porque nada substitui o amor, o abraço, o afeto, o tempo de qualidade e o tempo de mesa. Então vamos deixar o celular para o lugar que compete a ele e vamos deixar a nossa responsabilidade no que compete a nós. Então tenha essa proximidade, conheça o seu filho, para em qualquer tipo de caso e que ele se sinta vulnerável, você seja a primeira ferramenta que ele procure para se proteger e não o celular. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu trabalho também, Amém. Muito importante, e por ajudar tanta gente. Nós conversamos com Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, vereadora, e também responsável pelo projeto Silêncio que Grita. Você quer conhecer mais sobre o projeto? Vai lá no Instagram dela, Ana Carolina Oliveira Oficial, ou mesmo o site do projeto Silêncio que Grita. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista de hoje, vai lá no meu canal no YouTube. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 63